Vamos diretamente para um assunto que merece muita atenção, que afeta a todos nós em algum grau, porque o PCC, o primeiro comando da capital, está vivendo o que pode ser o maior racha da história da facção, com uma briga entre os chefões do crime. Tudo começou com um áudio de Marcos Williams Herbas Camacho, vulgo Marcola, vocês já devem ter ouvido do homem, contra Roberto Soriano, conhecido como Tiriça. Para entender melhor essa briga e os impactos do que esse racha pode estar causando, a gente vai conversar nesse exato momento com ele, que há 20 anos é o principal combatente dessa organização criminosa no poder público, que tem essa grande facção, né, que cada vez mais parece uma estrutura de empresa, uma holding do crime. Vamos falar agora com o promotor do GAECO de São Paulo, Lincoln Gaquia. Tudo bem, promotor? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, André. Bom dia a todos os integrantes da mesa. É um prazer falar com vocês. Gaquia, conta pra gente, por favor, sobre esses problemas internos vão se avolumando dentro do PCC, causando esse racha. Como é que isso pode refletir em mais violência no cotidiano das cidades, né? Como é que você está vendo isso? Bom, quando nós solicitamos a remoção da cúpula do PCC, Sistema Penitenciário Federal, a gente já imaginava que havia aí uma disputa interna pelo poder e um racha, assim, na liderança, que é comum, né? Isso já aconteceu em outras organizações criminosas, mafiosas, por exemplo. E isso fatalmente iria acontecer com o PCC. Eles tiveram, aqui no estado de São Paulo, André, desde 2006, na Penitenciária 2, todos eles reunidos, até fevereiro de 2019, quando conseguimos removê-los para o Sistema Penitenciário Federal. Então, você imagina que uma pequena facção que começou há mais de 30 anos atrás, no interior de presídios de São Paulo, se tornou hoje uma das maiores organizações criminosas do mundo, já é uma máfia, né? Já é considerada uma máfia hoje, a única máfia aqui da América do Sul. E essa remoção, ela provocou, sim, né? Um dos efeitos foi essa disputa interna e esse racha pelo poder. O racha, na minha opinião, e dos demais especialistas no assunto, tende a enfraquecer a organização criminosa. Boa, Gaqui, a gente queria entender também sobre o impacto dessa gravação. Eu vou estar trazendo o nosso David de Tarso para te fazer uma questão. Obrigado pela presença. Pois é, o Marcola, né, doutor Lincoln Gaquia, chamou até mesmo o Soriano, o Tiriça, de psicopata. E foi aí que houve todo esse impasse, porque tudo que eles conversam na penitenciária federal é gravado. E com isso o Ministério Público também Federal usou essa gravação, que até chegou no Tiriça, para que contextualizasse essa situação de racha. E eu gostaria que o senhor explicasse como que foi isso. Bom, na verdade, a questão da gravação, primeiro, bom dia, David, é um prazer falar com você, né? Um amigo de Presidente Prudente de longa data. Essa gravação foi uma gota d'água, né? No problema que já vinha de alguns anos aqui, inclusive quando eles estavam na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Já tivemos a morte de um criminoso também, que já foi da cúpula, o Birosta, né, integrante importante do PCC, que teria sido morto porque ele teria mencionado que num livro de um colega, aí, o Márcio Cristino, né, um colega do Ministério Público de São Paulo, havia uma informação que o Marcola e a primeira esposa seriam delatores, né, eles estariam fazendo delação, entregando integrantes do PCC para a Polícia Civil de São Paulo. E por conta disso, esse integrante acabou sendo morto. Tivemos outros episódios, a morte do GG e do Paca, por exemplo, e aí que já causou estranhamento, porque o GG e o Paca foram mortos a mando do Fuminho, que é sócio do Marcola, e isso tem causado uma intriga entre eles. E aí a gota d'água foi essa gravação dele, em que o Marcola é um criminoso experiente, antigo, preso há mais de 20 anos, sabe que não pode, não deve conversar com a polícia. Quando ele chama o policial penal para conversar, é porque ele sabe que aquilo está sendo gravado, né? Ele sabe os objetivos. E ele, numa conversa com o policial penal na penitenciária de Porto Velho, ele teria dito: olha, eu não sou um psicopata como o Roberto Soriano, por exemplo, que mandou matar psicólogo. Quer dizer, ele praticamente ali produziu uma prova muito importante contra o Roberto Soriano. Isso foi usado no júri do assassinato da
psicóloga Melissa, em Cascavel, e o Soriano foi condenado, né, nesse julgamento e não perdoou mais o Marcola, mas, como eu disse, é apenas a gota d'água. Tem outras questões internas, né, que não atingem só o Soriano, atingiram também o Abel Pacheco de Andrade, o Andinho, o Daniel Vinícius Canônico, que é o cego. Então, causou um racha que é histórico no PCC. Eu mesmo, né, nesses 21 anos que eu estou acompanhando, eu nunca havia presenciado. Você menciona, são 21 anos já nessa atuação implacável aí, tentando expor todas as engrenagens do PCC, né, Gaquia? E a gente quer entender também aqui a perspectiva do delegado Palumbo, diretamente de Brasília, vai te fazer uma questão, outro homem da segurança que com certeza tem conhecimento de causa. Palumbo, por favor. Bom dia, Gaquia. Prazer falar com o senhor, um homem que combate o PCC há mais de 2 décadas, que é ameaçado de morte constantemente, que não pode sair de casa sem escolta, e isso é um tormento, creio eu. Não deve ser fácil você não ter um mínimo de liberdade. Então, parabéns pelo seu trabalho. E eu queria saber o pensamento do senhor. O PCC hoje, ele vive uma hegemonia aqui, ele deita e rola, faz o que quer. Não tem quadrilhas rivais no estado de São Paulo, então não tem briga de território. O meu receio é com a briga de Tiriça e Marcola, e o Marcola quebrou um código de conduta entre os penitenciários ao conversar com o agente penitenciário, se eles forem brigar por território, nós vamos ter muitas mortes, porque a gente sabe que quem realmente diminuiu os homicídios aqui em São Paulo, infelizmente, foi o PCC, que se proibiu de matar. Proibia-se de matar, tinha que se passar pelo tribunal deles e depois matava-se. Eu trabalhei no Capão Redondo, onde eu cheguei a fazer 12 locais de homicídios num único dia, na década dos anos 2000. E agora não, agora precisa de autorização. Então, eu queria saber se o senhor também pensa da mesma maneira, se tiver esse racha, eles começarem a brigar por território, haverá mortes e confrontos violentos. Bom dia, Palumbo, é um prazer falar com você, sou um admirador do seu trabalho também. O que você está correto na sua análise, eu até faria um retrospecto. Se vocês verificarem, no início de 2019, nós removemos 22 integrantes do PCC para o Sistema Penitenciário Federal contra a vontade do Estado de São Paulo, né? Então, se eu estou nessa situação que você mencionou aí, ameaçado, jurado de morte pelo PCC, foi justamente pela omissão, Paulo, do Estado de São Paulo na época, que simplesmente se recusava a remover esses integrantes com um receio de que tivéssemos novos ataques ou alguma retaliação que pudesse prejudicar o governo ou essas autoridades. Nós tivemos que tomar uma medida dura, eu acabei tomando essa medida sozinho, eu assinei esse pedido, eu lutei, recorri desse pedido sozinho, e isso custou um decreto de morte para mim. E se vocês verificarem, Palumbo, a partir de 2020, houve uma diminuição do número de homicídios no país. A gente vai estar restabelecendo contato com o Lincoln Gaquia, ele que é promotor do GAECO de São Paulo, talvez uma das maiores autoridades no assunto quando nós tratamos de combate efetivo ao PCC, toda uma trajetória nesse sentido. David, antes da gente voltar com o Gaquia, com certeza queria ouvir a sua leitura de todos esses últimos movimentos. Não, o Lincoln Gaquia, ele é referência no assunto e realmente ele combate o PCC, como ele estava dizendo, né? Ele foi a pessoa em que ele promoveu a transferência do Marcola e de outras lideranças para a Penitenciária Federal, porque esses detentos, eles não querem ficar em presídios federais justamente porque são mais monitorados, há uma vigilância mais eficaz e com isso eles não querem essas remoções. O Estado de São Paulo se omitiu na época dizendo, olha, não vou pedir essa transferência, e ele foi lá e peitou o PCC. Por isso que ele se tornou alvo também. Só que tem um detalhe, viu? Até a gente vai ver se consegue prosseguir a entrevista com o Lincoln Gaquia, porque ele está para se aposentar. Se eu não me engano, faltam 3 anos. E depois, será que terá uma outra pessoa à frente também desses trabalhos do Ministério Público? E principalmente ele se torna alvo. Eu fico pensando hoje, por exemplo, no Dia dos Namorados, eu já tive a oportunidade de estar em alguns locais, até mesmo públicos com ele. Ele realmente, assim, não tem como ele sair sem uma segurança, sem uma escolta. E ele causa até mesmo constrangimento nas outras pessoas que se sentem incomodadas com a presença de policiais fortemente armados. Então é uma pessoa que não consegue sair de casa, justamente por causa desse enfrentamento. Então, realmente é uma pessoa que a gente tem que parabenizar o trabalho dele e se perguntar também
quem vai ser o próximo a realmente enfrentar a facção criminosa, porque tem se estruturado cada vez mais, a gente vê diversas ações do Ministério Público. Eu vou deixar você, eu estendo a sua pergunta diretamente para o Lincoln Gaquia, que está aqui novamente retomando o contato. Olha ele aí, agora sim. De fato, se bate essa informação do David de Tarso, Gaquia, que você está numa aposentadoria iminente e quem você poderia estar elegendo eventualmente como um sucessor, informalmente, claro, seu, na liderança dessas ações que você empreende há tanto tempo? Tá, se me permite, André, rapidinho, teve uma interrupção aqui no sinal da internet. Eu gostaria só de finalizar a minha resposta para o delegado Palumbo com relação à hegemonia do PCC, né? Então, eu estava dizendo que a diminuição no número de homicídios do país, a partir de 2021, 2022, ela se deve mais à trégua, ao acordo que houve, né? Do PCC com o Comando Vermelho, isso dentro do sistema penitenciário federal, do que a qualquer medida de qualquer estado, inclusive da federação, com relação a isso. E com relação ao estado de São Paulo, Paulo, você tem razão, né? Nós temos esse problema, mas se você verificar a fundo, os governos aqui, todos eles, né, nas últimas décadas, eles se omitiram e tiveram medo de mexer com o PCC ou de isolar, ou mesmo de tentar enfraquecer, porque essa hegemonia, ela causa uma certa tranquilidade, uma certa paz. É verdade, se houver aí esse racha, e o racha é verídico, se ele for para as ruas, né, um lado o Roberto Soriano, o Abel Vida Louca, o Andinho, e de outro lado o Marcola e seus outros comparsas, certamente nós teremos aí mais mortes nas ruas, e isso vai causar realmente, mas seriam mortes entre criminosos também, nenhuma morte ela é querida. Só que, por outro lado, Paulo, na minha opinião, eu acredito que seja a sua também, nós não podemos entregar o Estado para o crime organizado. Não é possível que nós vamos nos omitir, ou então que nós não achamos conveniente que haja uma hegemonia para que haja uma suposta paz. A paz, se for mantida à custa de domínio do PCC, ela não é bem-vinda, né? O Estado tem que retomar todos os territórios. Se a facção rachar, se uma outra for criada, o Estado tem que ter preparado para combatê-la. E agora, respondendo aí a questão do David Tarso, realmente, veja, eu estou há 3 anos de completar aí a minha idade para aposentadoria. Eu já tenho tempo de serviço, comecei a trabalhar com 14 anos, acho que vários mais antigos também, com carteira assinada, então eu tenho aí mais de 42 anos de contribuição e 33 anos de Ministério Público. Eu estou há 3 anos de completar a minha idade, eu posso continuar, evidentemente, mas daqui a 3 anos, se eu me aposentar, eu não tenho, inclusive, garantia de que ficarei vivo. Eu não tenho garantia de que eu manterei a minha escolta. Hoje, no Brasil, nós não temos uma legislação que ampare não só o promotor, o juiz, um policial, como o delegado Palumbo, sempre combativo, que tenha incentivo para lutar contra o crime organizado. Se eu me aposentar, eu posso perder a minha garantia de escolta. Só tem uma resolução no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e uma resolução no CNJ, que me garante a escolta depois de aposentado, se houver o risco. Agora, isso já está previsto em lei. E, portanto, né, com relação a Dia dos Namorados, a qualquer outra ocasião festiva, aqui a gente não tem, né? Eu não tenho vida social mais, nem eu, nem minha família. Tem 5 anos que eu não viajo de férias, né? Eu não posso sair, inclusive, do estado de São Paulo. A minha segurança ela é prestada aqui pela Polícia Militar do estado de São Paulo, a quem eu agradeço imensamente, né? Ao 8º BAEP aqui, que provê a minha segurança. Mas a minha segurança é só no estado de São Paulo. Quando eu saio a trabalho, eu dependo, né, de apoio de outras polícias civis ou militares, ou mesmo federal ou rodoviária, em outros estados. Eu não posso, por exemplo, sair de férias com a família e ir para uma praia, né? Veja o caso do colega do promotor paraguaio que foi assassinado na lua de mel na Colômbia. Então, assim, a situação é bastante difícil. E, para finalizar ainda, eu não tenho substituto, porque o que a facção quis, David, foi justamente isso, causar um terror, né? Já havia feito isso com o assassinato do juiz aqui, do nosso querido Machadinho, do Machado Dias aqui em Prudente. Isso repercute até hoje na magistratura.
muitos juízes não querem trabalhar nessa área. No Ministério Público, ninguém quer passar pelo que eu passo. Então, essa é uma questão. Eu acredito que não terei sucessor nesses moldes, né, de poder combater diretamente a facção. E é isso que eles queriam, o objetivo deles é esse mesmo. Aqui a gente notando que a estrutura de comando está virando contra si, se autodestruindo em algum grau, é porque tem muita coisa que está sim no caminho certo, apesar dos tentáculos do PCC cada vez mais estendidos aí em todas as searas da nossa vida cotidiana aqui em São Paulo e olhando adiante. Eu vou trazer a Jess Peixoto também para te fazer uma pergunta. Talvez também levando na linha, Jess, que o próprio Gaquia mencionou recentemente que ele se inspirou na Operação Mãos Limpas, exitosa na Itália, até inspirou a Lava Jato em algum grau. Acho que esse é um componente que dá para a gente explorar aqui também. Jess Peixoto. Promotor, antes de mais nada, minha sincera admiração pelo trabalho e pela honra que você faz, por tudo que você está fazendo pelo Brasil. São caros os custos, eu pude acompanhar ao longo do tempo o senador Sérgio Moro e a vivência de o que é ter uma equipe de segurança. Tem gente que acha que é legal, que não é, né? Uma restrição à liberdade, é um risco iminente, é temer por várias frentes. Então, que bom que nós temos homens corajosos como ele, como o senhor, como tantos promotores e procuradores que fazem isso em prol de um Brasil mais seguro e com menos impunidade. E a minha pergunta, ela gira em torno da impunidade. A gente vê no Brasil uma lógica que muitas vezes torna difícil para o Ministério Público levar as condenações até o fim, manter essas pessoas presas. São muitos ativos de recursos, são muitas habilidades financeiras desses grupos de não só contratarem advogados, e aí tá o direito deles à defesa, mas de muitas vezes cooptarem fatores políticos e de dentro do sistema para terem uma certa segurança. Então, a minha pergunta é, nesse aspecto, a impunidade no Brasil, ela é um motor que fortalece o PCC? Com certeza, né? A impunidade do Brasil, ela não só fortalece o PCC, mas ela fortalece o crime em geral. E eu falo isso em todos os setores, né? A impunidade, ela gera para o criminoso uma sensação de que o crime compensa, o risco é muito baixo, e o custo-benefício aí para ele compensa, né? Os lucros são altos, estou falando, por exemplo, um exemplo aí de tráfico internacional de cocaína para a Europa, e o risco é baixíssimo, né? E a questão também que você mencionou, algumas operações que são anuladas, né? Devolução de dinheiro, crime, devolução de helicóptero, por exemplo, para criminoso famoso, né? Então, isso tudo gera uma sensação de intranquilidade e de insegurança para a população, porque já não confia mais, essa é a verdade, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas nossas instituições, né? E para o criminoso é um incentivo, você está coberta de razão, né? É como se nós disséssemos, um crime no Brasil compensa. E o importante da gente seguir aqui adiante, dia após dia, e fazendo a nossa parcela de contribuição, Gaquia, é expor a podridão dessas facções para mostrar para cada vez mais pessoas que essa sua mensagem possa chegar adiante, que o crime não compensa nesse país. Eu acho que isso é fundamental, mas eu vou trazer para a discussão o Felipe Monteiro, que está aqui com a gente também, para te fazer uma pergunta. Bom dia, Gaquia. Primeiro, minha admiração por você, parabéns pelo trabalho. É muito bonito você ver uma pessoa vocacionada, dedicando a sua vida, né, a combater a má organização criminosa no Brasil, mesmo que isso tenha repercussão na sua família, né? Como você mesmo disse, não tem vida social, não tem férias e por aí vai. Eu queria trazer um novo ângulo para essa conversa, promotor. A gente sabe que nos últimos anos, nunca a lei penal tem sido tão restritiva e tão punitiva como hoje em dia, não é? O PCC, por exemplo, tem o seu maior líder na prisão de proteção máxima, que é a prisão federal. No entanto, o PCC nunca esteve tão forte como antes, né? O PCC compra cocaína a $1 na Bolívia e vende a $85 na Europa. Ou seja, a organização criminosa está cada vez mais forte e está cada vez mais descentralizada, né? O que é difícil você combater, de certa forma, o crime organizado. Você não acha que temos que ter políticas mais efetivas e diferentes para combater o crime organizado? Não só o processo penal, tem que ter, talvez, tratados internacionais
mais firmes e outras políticas mais efetivas? Bom dia, Felipe. Foi um prazer falar com você. Foi muito importante a sua questão. Realmente, a solução, ou pelo menos uma maior efetividade nesse combate a organizações como o PCC, ela passa pela desorganização do Estado, né? E eu diria a desorganização em todos os setores. Nós temos, por exemplo, 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos 2 polícias em cada estado, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Temos ainda hoje a Polícia Penal. Aí a gente soma a essas forças as polícias municipais, né, que são os guardas civis metropolitanos. Nós somamos ainda a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, né? E a gente não consegue, Felipe, uma integração, um trabalho de maneira unida e coletiva entre essas instituições. Às vezes, nem dentro do próprio Estado, que é um absurdo, né? Então, o que eu venho, inclusive, defendendo é uma efetiva integração das nossas forças de segurança. Não é possível, o crime organizado hoje, ele realmente não tem fronteiras. Eu estive há 10 dias atrás em Palermo, né, na Itália, justamente na comemoração, na solenidade, que hoje é uma comemoração, porque isso mudou a história da Itália, que foi a tragédia, o assassinato do juiz Falcone. Eu estive lá no Palácio da Justiça em Palermo, participei de um seminário. É uma preocupação muito grande dos europeus, sobretudo dos italianos, com o aparecimento do PCC lá, e eu não vejo aqui no Brasil, das nossas autoridades, tanta preocupação com esse fenômeno. E passa pelo interior dos presídios, eu não falo aqui só do estado de São Paulo, falo do Brasil em geral, porque é uma facção que começou dentro do cárcere, mas hoje ela está espalhada pelas comunidades, espalhadas, né, inclusive, não só nas comunidades carentes, né, tem muito hoje integrante milionário, traficante, etc. Então, é preciso que nós tenhamos um trabalho um pouco mais eficiente, que nós vamos unir forças, né? As polícias civil, militar, ou Ministério Público, ou os Ministérios Públicos, né? Isso eu juntaria o Ministério Federal também. E a gente tem que trabalhar também, Felipe, com os parceiros aqui, com os países vizinhos, né? O Brasil não produz cocaína, e a despeito disso nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Parte dessa cocaína, grande parte dela, vai para a Europa, e outra parte fica internada aqui, fica para consumo dos brasileiros. Então, qual é a medida que o governo brasileiro tem tomado com relação, por exemplo, aos países produtores dos quais nós fazemos fronteira, que é Peru, Colômbia e Bolívia? A cocaína só cresce nesses 3 países, né? Já houve alguma negociação, por exemplo, para diminuição ou para substituição da área plantada? Porque o agricultor lá, o pequeno agricultor que cultiva a folha de coca, ele precisa de uma cultura de sobrevivência para a sua família. Ele não quer plantar cocaína, por exemplo, ele quer plantar o que dê para ele sobreviver. Então, poderíamos substituir isso pelo café, por outras culturas, mas eu não vejo, nem por parte do Brasil, infelizmente, e nem por parte dos países vizinhos, nenhum esforço nesse sentido. O dinheiro, por exemplo, do PCC, ele é levado semanalmente para o Paraguai e para a Bolívia, né? Então, todo mundo me fala, o senhor tem que seguir o caminho do dinheiro. Eu falei, sim, mas eu preciso de cooperação internacional. E a gente precisa agir de maneira integrada, né? Então, é disso que se trata. Mas eu, deixando bem claro aqui, viu, André, eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que, assim como o Falcone disse, que a máfia é um fenômeno humano e, portanto, ele tem início, meio e fim. Eu acredito nisso também, que o PCC e outras organizações, por ser um fenômeno humano, vai ter início, meio e fim. Gaki, a gente vai pedir para você permanecer com a gente só um pouco mais aqui para a gente dar o fecho que merece esse baita papo que a gente está tendo aqui, muito honesto, acima de qualquer coisa. 10 horas e 28 minutos aqui no Morning Show. O papo tá ótimo aqui a todo vapor com o Lincoln Gakia, promotor do GAECO de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio. E a gente segue adiante para dar a dimensão, né? A gente está falando que o PCC só em São Paulo tem, pelo menos no último levantamento que eu vi,
mais de 8 mil integrantes, presente em mais de 90% dos presídios paulistas, atuando diretamente, espalhando o seu terror em, no mínimo, 23 dos 27 estados da federação. E isso vai desde assalto a prédio de luxo, assalto a transportes de veículos de valores, né? E, evidentemente, sequestro, roubo, assalto e todo tipo de bandidagem de altíssima periculosidade. Eu quero trazer o Mano Ferreira aqui para completar a bancada e a gente segue adiante aqui nesse papo com Lincoln Gaquia. Bom dia, promotor. Primeiro, somar minha voz aos colegas na admiração pelo seu trabalho, dando os parabéns e agradecendo aqui em nome do pagador de impostos brasileiro que deseja ver um combate efetivo ao crime organizado. A gente sabe que o PCC funciona como uma empresa transnacional do crime. Então, desse ponto de vista, eu queria que o senhor trouxesse um pouco da dimensão do que isso significa em termos de movimentação econômica, né? Qual o tamanho dos recursos que o PCC movimenta. E voltando à questão do racha no PCC, qual, na avaliação do senhor, deve ser o efeito desse racha do ponto de vista econômico? É possível ter algum otimismo de que esse racha, de alguma forma, represente prejuízo para o crime? Bom dia, Mano. Prazer falar com você. Obrigado pelas palavras. Na verdade, eu diria o seguinte: o PCC, você está com razão, ele é hoje uma empresa multinacional do crime. Ele é uma máfia, né? PCC-SA, uma máfia transnacional. Atua aqui no Brasil, atua em toda a América do Sul, nos Estados Unidos e em vários países da Europa, né? Com um potencial de crescimento enorme. Já foi dito aqui, né? Se compra lá 1 quilo de cocaína nos países produtores da 1.000 até 1.800, dependendo da qualidade e do período, dólares o quilo, e se revende isso de 35 mil a 85 mil, 100 mil euros na Europa, podendo chegar aí, por exemplo, na Ásia, 150 mil dólares o quilo. Então, é um lucro enorme, é um lucro exponencial, é um caminho sem volta. E isso eu digo infelizmente, porque não só o PCC pratica essa modalidade, mas os seus integrantes também, né? Outros players importantes também o fazem. Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: o PCC hoje ele fatura estimados em torno de $1 bilhão por ano. Né? Dinheiro isso, como eu disse, que na sua grande maioria está fora do Brasil, principalmente no Paraguai e na Bolívia. A gente vai ter que ter uma cooperação internacional aí, entre esses países e o Brasil, para a gente poder tentar o sequestro desses ativos, né? A devolução desses ativos para o país. E o racha interno, ele tem uma finalidade, na minha opinião, Mano, de enfraquecer a estrutura de poder do PCC. Eu tenho dito que o PCC não vai acabar tão cedo, talvez não vá acabar, mas essa geração de líderes que é comandada pelo Marcola desde os anos 2001, essa vai acabar e vai ser substituída por outra. Outra que a gente tem verificado que não tem seguido muito à risca a ideologia, a disciplina, né, a estrutura hierárquica de poder. Eles têm descumprido muitas coisas e, sobretudo, têm abandonado o sistema penitenciário. Eu, por exemplo, não recebi nenhuma carta, nenhum salve, espero que não receba, né? Por exemplo, falando contra o fim das saidinhas, que todo mundo estava preocupado que teríamos rebeliões aqui no estado de São Paulo e mesmo no país. O PCC não se preocupa mais com isso. O PCC hoje está preocupado apenas e unicamente com o tráfico internacional de drogas, o aumento desse tráfico. E o fato de termos isolado a liderança e mesmo o fato da liderança hoje estar rachada, ela não impede o fluxo desse tráfico, porque são engrenagens que já funcionam independente da liderança, né? Se o Marcola morresse hoje, ou fosse deposto, não vai parar o tráfico internacional, mesmo esse racha da cúpula, porque existem pessoas na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Paraguai, existem pessoas em liberdade e alguns foragidos aqui no Brasil, que mantêm essa estrutura muito bem organizada, andando normalmente. O que eu digo sempre é o seguinte: que as decisões que são decisões estratégicas para o PCC,
por exemplo, vamos promover um ataque como 2006, ou vamos decretar uma guerra contra o Comando Vermelho novamente e outras facções. Isso aí só pode ser definido pela cúpula que está isolada, né? Não são ordens que qualquer indivíduo que esteja em liberdade possa, por si só, assumir essa responsabilidade. Agora, o cotidiano da facção, que é o tráfico de entorpecentes, infelizmente esse vai muito bem e ele continua com essas engrenagens muito bem funcionando de maneira perfeita. A gente está aqui com Lincoln Gaki, que é promotor do GAECO de São Paulo, um papo franco, né, necessário acima de qualquer coisa, nesse momento onde a gente vê o mal voltando contra si mesmo, e eu acho que a justiça há de prevalecer nesse país, porque é amplamente, majoritariamente formado de gente do bem, honesta, que tem que sair dessa bota do jugo de tantas facções criminosas que seguem espalhando terror Brasil afora. Mas a gente vai finalizar rapidamente aqui com a Jess Peixoto, dando números finais aqui a esse papo, agradecendo desde já. Jess, rapidinho. Promotor, o senhor mencionou o Falcone, né, que é o juiz da Operação Mãos Limpas. Isso me lembrou uma situação, né? O Falcone, ele é a pessoa que consegue ali convencer um grande criminoso a fazer uma das delações premiadas que, de fato, mudaram ali toda a lógica da Operação Mãos Limpas e colocou muita gente atrás das grades. Aqui na semana passada, no Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, desenterrou um projeto que proíbe as delações premiadas para pessoas presas. Embora as pessoas associem isso muito à Operação Lava Jato e aos políticos, sem dúvida nenhuma isso afeta muito o trabalho do senhor e o trabalho de quem combate o tráfico. Eu queria que o senhor usasse esse momento para conscientizar as pessoas do quão grave seria um mundo em que a gente perdesse as delações premiadas em relação às pessoas presas e como que isso afetaria o seu trabalho e a segurança de todo o país. Olha, muito bem lembrada a sua questão. Existe uma preocupação muito grande, né? Não só minha, mas de todos aqueles que atuam nessa área de combate ao crime organizado, com a possibilidade de ser, por exemplo, proibida uma delação se o indivíduo estiver preso, né? Primeiro, eu diria o seguinte: a delação premiada ou a colaboração premiada, ela não é uma criação do Brasil. Ela se inspirou em outros países que a fizeram com bastante sucesso e efetividade. E você trouxe um exemplo da Itália, né? O primeiro grande colaborador, né, que prestou uma delação premiada foi o Tommaso Buscetta, inclusive, que vivia no Brasil, né? Um líder da máfia italiana, da Camorra, que vivia no Brasil e acabou sendo preso aqui, extraditado, e foi o primeiro colaborador do juiz Falcone. E com relação a essa colaboração, evidentemente, quando você faz uma colaboração, você precisa dar algo em troca, né, para você poder incentivar esse colaborador a entregar, por exemplo, a estrutura ou outros integrantes importantes de organizações criminosas. E normalmente você negocia pena ou algum desconto em multa. É uma negociação que se faz. Isso já foi copiado da Itália, é feito na Itália, na Europa, com muito sucesso, nos Estados Unidos, e o Brasil implantou aqui, né, na nossa legislação, também com bastante sucesso. Eu tenho vários casos de ex-integrantes do PCC, que inclusive estão presos, né, cumprindo pena em presídios de Sicuro, longe do PCC, que são réus colaboradores e que usaram do benefício da delação premiada. Para combate a organizações criminosas, esse instrumento, que é apenas um meio de prova, ele não é a prova cabal para condenação, é um instrumento importante de prova, ele é indispensável. Lembrando que o réu colaborador, se ele estiver preso, ele vai estar acompanhado de advogado, ele não pode, evidentemente, ser forçado a colaborar. Essa colaboração tem que ser voluntária e espontânea, né? Acompanhado de advogado e homologado judicialmente, quer dizer, vai passar pelo crivo do judiciário ainda para poder ser utilizado como prova. Então, eu acho lamentável, né, que um projeto com essa intenção esteja tramitando. Isso aí só vai favorecer, né, o crescimento do crime organizado. Então, e também vai colocar uma situação injusta, né? Quer dizer, se nós tivermos 5 réus, 3 deles estão em liberdade e 2 estão presos, por algum motivo, qualquer que seja, né?
os 2 que estão presos não poderão usar o benefício da delação e os 3, no mesmo processo, que estão soltos, vão poder usar. Então, inclusive, eu tenho até dúvidas da questão da constitucionalidade, né, de uma medida dessa, de um projeto desse. Esse foi Lincoln Ngakia, promotor do GAECO de São Paulo, um exemplo de servidor público, de retidão, de um cara que abdicou de muita coisa para poder seguir dando a parcela de contribuição dele para a sociedade e tem que aproveitar esse momento, né, David? Vou te dar a última palavra aqui para a gente se despedir. É o momento ali da gente não se intimidar e fazer com que talvez esse fato possa ser o início de um combate cada vez mais assertivo para que as nossas comunidades locais possam ser cada vez menos aterrorizadas por esses bandidos. David, concluindo então, para a gente já se despedir. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né, doutor? A gente se conhece aí de longa data e só tem qualidades do Lincoln Ngakia, viu? Acima de tudo, ainda é corintiano. Palumbo, alguma palavra aqui, Palumbo? Parabéns pelo trabalho. Enquanto eu estava ouvindo atentamente o senhor, eu estava conversando com o meu jurídico para eles pesquisarem se tem algum projeto de lei para destinar a escolta depois da aposentadoria, porque no caso do senhor é justíssimo. Então, se não tiver, nós vamos fazer um projeto de lei nesse sentido, porque é um absurdo as pessoas combaterem o crime e não ter direito à escolta. Eu me lembro quando eu propus a CPI para investigar a máfia dos transportes, comecei a receber um monte de ameaça, pedi escolta e um delegado da primeira seccional na época negou essa escolta. Então, eu e mais 2, 3 policiais ali esperando o que ia acontecer. Eu tinha que andar com um fuzil na Kombi que eu transitava pela cidade de São Paulo. Parabéns, promotor. Valeu, Lincoln Ngakia. Obrigado demais pela presença. Proteja-se e siga firme e forte olhando adiante. Obrigado. Bom dia a todos.